Olá, Anderson. Boa noite, tudo bem, Morgana? Tudo bem com você? Ótimo. O áudio tá É, bacana? bacana. O meu também tá dando para escutar bacana? Perfeito. Ah, então tá bom. Vamos esperar só um minutinho, né, Anderson? A gente começa, né? Bacana. Centraliza algo? Tá bacana desse jeito? Pra mim tá ótimo aqui. Perfeito. Tá, tá, tá bem centralizado. Ótimo. Só. Ah, eu acho que a gente pode começar, porque nosso tempo, você sabe como é que é, né? Nosso Senão, tempo hoje são quantos minutos, Morgana? 50 minutos, senão depois o Instagram já corta. É no máximo 50 minutos, entendeu? Ficou 50, Perfeito. 50 aí, tá bom? Vou pedir o pessoal que está entrando aí, a Lilian, que eu já vi que entrou, para nos monitorar. E você também. Porque às vezes a gente empolga Isso, na temática e na hora que a gente percebe. isso. Quando der 50 minutos, você já tem que fazer as suas considerações finais. Perfeito. Então Podemos vamos começar a hora que começar, você determinar. né? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Se vocês puderem dar um retorno aí, se está todo mundo escutando a gente bem, se a imagem também está tudo ok, fico muito agradecida. Hoje nós vamos conversar novamente com o doutor Anderson Eduardo Pereira. O doutor Eduardo Anderson é advogado, mestre, professor e ex-assessor do PROCON de Minas Gerais. Tudo bem com você, Anderson? Tudo bem? Boa noite a todos. Mais uma Já temática aqui temos. na área de direito do consumo, né? Para que a gente Exatamente. possa contribuir de uma forma bem simples, na medida do possível, mais acessível, por ser eu sempre falo isso junto com o direito do trabalho, o direito que a gente mais percebe no dia a dia, né? No Todo dia a mundo está dia. sujeito às relações, praticamente todos estão sujeitos à relação trabalhista, seja empregado ou empregador, e a relação de consumo, 100% das pessoas estão atreladas a ela. Então E é interessante. o Pois não. interessante, Anderson, é que a gente fez uma enquete, né, no nosso Instagram aqui, e foi unânime. Todo mundo queria temas de direito do consumidor. Foi 100% o pessoal pedindo mais temas sobre direito do consumidor. Então, estamos atendendo o pedido do público, né? Ótimo. Então vamos aproveitar essa deixa, né? É isso E mesmo. vamos maximizar o esclarecimento das dúvidas, seja nesse tema de hoje, que é um tema muito interessante, que é a questão da garantia, seja ela na prestação de serviço ou no fornecimento de produtos, e outros, né, para as próximas lives que a gente venha a fazer Ah, com oportunamente. certeza. Com certeza. Então vamos começar, Anderson. Você falou aí, nosso tema é sobre garantias. Né? Que garantia prevê o Código de Defesa do Consumidor? O que é importante hoje a gente deixar bem claro? É muito comum, seja na hora que nós estamos consumindo algo, você está no balcão de uma loja ou de um prestador de serviço, na hora do fechamento da transação, vem geralmente aquela explanação. Vamos fazer uma garantia Garantia. estendida. Isso é o que a gente mais escuta falar hoje. E essa deixa que o Uhum, mercado nos diz na hora dessas transações comerciais é importante para que a gente saiba, na hora que um fornecedor está te ofertando uma garantia estendida, é a prova de que nós temos, por óbvio, dois tipos de garantia. Nós temos a sim. garantia originária, que ela pode variar entre ou são 30 ou são 90 dias. Essa garantia, Uhum, ela é a garantia legal. Ela independe do prestador de serviço ou do fornecedor de um produto querer te conceder ou não. Ela é compulsória, ela é obrigatória. Ele queira ou não, seja em um produto ou um serviço novo ou usado. Isso é um ônus do prestador de serviço ou do fornecedor de produto. E nós temos, e ela é prevista lá no nosso artigo 26 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
E nós Tá, só temos te essa... interromper um minutinho, Ana. Você falou Pois assim não. que são 30 e 90 dias, né? Essa garantia legal. Isso. E ela, Depois você vai falar onde um que pouco. eu... Sim, quando são 30 e quando são 90. Nós Isso. vamos esclarecer isso. E a garantia complementar, que é a garantia contratual, ou seja, diferente da legal, é aquela que o prestador de serviço ou fornecedor, ele, seja por uma questão concorrencial, que é o que hoje mais acontece, uma forma de tentar se diferenciar no mercado. A gente escuta falar aí hoje, escuta, mas a gente vê, tem veículos, por exemplo, que a garantia é de 5 anos. E aí nós temos Uhum. que elucidar que essa garantia, a partir do momento que ela vira uma garantia contratual, ou seja, ela é adicional, ela passa a ser concedida da forma como o prestador de serviço ou fornecedor de produto quiser. Ela não é integral mais, de uma forma compulsória, como na garantia legal, não. Aí você tem que analisar detidamente esse instrumento contratual para saber quais condições e como. Isso está tudo explicado lá no artigo 50 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Mas essa é a segunda parte da nossa exposição de Isso. hoje. Nós vamos então diferenciar a garantia legal, compulsória, inerente a tudo, não pode ser negada, e nós vamos depois explicar a garantia complementar, que é a legal. Tá. Pois E não. quando você fala dessa garantia compulsória, né? Essa garantia compulsória vai abarcar até, vamos supor, eu fui no supermercado e comprei uma caixa de bombom, vamos supor. E esse bombom Perfeito. veio todo mofado, o que for, veio estragado, né? Essa garantia vai me abarcar Sim, isso. olha que interessante. Aí nós vamos entrar então na distinção dos prazos, do que é um produto Uhum. durável e o que não é um produto durável. Tem essa, ou um serviço, ou uma prestação de serviço. Isso é muito subjetivo, porque isso depende da natureza do produto. Foi ótima Isso. essa posição, porque, por exemplo, um veículo, um carro, ele é um produto durável. Ele é um produto Durável. durável e você espera, no Brasil ainda não tem esse estudo, mas nos Estados Unidos e na Europa já há estudos nesse sentido, com teor legislativo, para complementar os institutos lá de garantia, porque não adianta você... O que é um produto durável? Você pode comprar um veículo, ele em 2 anos ele está cheio de defeitos e está acabado. Então, a durabilidade, ela é um conceito que no Brasil ainda é um pouco subjetivo, porque ela é atrelada a um conceito de durabilidade, perspectiva de duração de um produto. Então, você não compra um veículo, por exemplo, imaginando que ele vai durar 5 anos. Então, você tem uma perspectiva de uma vida útil. Então, o conceito correto para você definir nas garantias o que é um produto durável ou não durável é a perspectiva de durabilidade, com o uso conforme descrito no manual de instrução, por exemplo. Então, um veículo, vamos supor, é uma estimativa que a jurisprudência tem formatado próximo de 20 anos. Mas e uma caixa de bombom? A caixa de bombom é um produto, que foi o seu exemplo, ele é um produto perecível. É alimento, mas ele é produto. Então, se a garantia de validade dele é de 6 meses, a gente não pode confundir. Essa é a garantia de validade para consumo. Mas a garantia contra vícios, eu entendo que ele é um produto durável dentro desses 6 meses. Então, se um produto tem prazo de validade alimentício de 6 meses, então você tem 90 dias para poder reclamar da data que você compra. Então, se você abriu a caixa de bombom e lá vem descrito que são 380 gramas Uhum. e você pesa e descobre que tem 300 gramas, então você está dentro do prazo de 90 dias, você pode reclamar. Óbvio que depois nós vamos explanar que você tem que fazer prova disso, em que pese haver a inversão do ônus da prova. Então, eu entendo que a caixa de bombom é um produto tão durável quanto um veículo. Só que aí a gente tem as assimetrias de durabilidade de cada produto. Só que nós também temos os bens que têm durabilidade de 30 dias, que são os produtos, eu digo sempre assim, isso está mais atrelado à prestação de serviço não contínua. Se você tem uma assinatura de internet, um contrato que perdura no tempo, ou de um telefone celular, aquele produto, aquele serviço tem uma prestação durável.
Agora, se você faz, então são 90 dias para todo e qualquer problema. Agora, se você faz uma assinatura de um plano de cartão, um Pré-pago, vamos plano supor. pré-pago, É, ele já não tem mais essa... Ele não é um serviço durável. Então, a gente acha que é simples, mas não é simples. A gente tem que entender o conceito não. do que é produto durável, o que é produto não durável. As pessoas, via de regra, acham... Foi espetacular o seu exemplo da caixa de bombom. Todo mundo acha que a caixa de bombom seria um produto não durável. Não, ele é um produto Não, durável. durável. Um produto não durável é uma fruta. Por exemplo, você vai num sacolão, você compra... Os exemplos nossos, o bacana do nosso direito simples assim, é isso. A gente consegue trazer exemplos práticos do nosso dia a dia, que todos Do nós dia a estamos dia. sujeitos. Você vai no supermercado, você compra uma fruta, ele não é um produto durável. É extremamente perecível. O leite, por exemplo, in natura, diferente do leite de caixinha longa-vida. Você compra... Eu tive um exemplo prático na minha residência há poucos dias. Você compra um abacaxi, na hora que você abre o abacaxi, ele está completamente estragado por dentro. Então, esse é um produto não durável. É óbvio que no dia a dia, ninguém se preocupa, e esse é um erro do brasileiro, de eu jogo no lixo, o que eu vou... E aí aquilo, você imagina isso em um sacolão, que todos nós nos utilizamos. Se todo mundo deixa de reclamar por aquele produto, quem sai no prejuízo é exclusivamente o consumidor. Poxa, mas foi um O abacaxi. consumidor. Soma no curso de um ano, que é o nosso período, a nossa anualidade, seja para a declaração de imposto de renda, para as nossas perspectivas, né? os nossos planejamentos, via de regra, são anuais, soma em um ano. Eu, você, uma infinidade de consumidores, em uma série de produtos, a diferença, o prejuízo financeiro, se você somar. Então, o exercício da cidadania está diretamente ligado a exercermos esses direitos. Porque o fornecedor ou prestador de serviço, ele do lado de lá, ele também se sente extremamente cômodo de saber, não, ninguém vai reclamar. Né? Isso é uma coisa muito comum. E por isso há um relaxamento dos direitos, né? Da nossa cidadania. E isso a gente tem que combater profundamente. A gente faz essas explanações iniciais, que são mais conceituais, trazendo exemplos, fica interessante, mas agora a gente adentrando no ponto de vista prático, o que acontece? Você faz uma compra de qualquer que seja o produto. Você foi a uma loja, ou seja pela internet, que é um outro dilema que a gente tem, é uma série de recomendações importantes para a gente fazer aqui. Mas suponhamos que você fez uma compra diretamente na loja, uma compra presencial, o que ultimamente está difícil de ser feito pela pandemia. Que não está acontecendo. Mas, via de regra, essa é a compra, o mercado está modificando, cada vez mais fornecedores estão migrando para o meio digital. Eu digo que hoje está passando de 50%, não está mais parelho meio a meio, não. O digital está começando a superar aqui no Brasil, já há estudos nesse sentido. Mas você comprou um computador, foi a uma loja, comprou um computador, ele é um bem durável. Se nada é dito, a simples emissão da nota fiscal, ela te confere o prazo de 90 dias de garantia. Isso é um direito inalienável, compulsório, não adianta. Então, muito atento. Por isso que a emissão de uma nota fiscal, ela não visa exclusivamente o recolhimento de impostos, que é importantíssimo, que são com os impostos que a sociedade se mantém, a prestação de serviço pública. Mas é com a nota fiscal que você vai poder exercer esse seu direito. Se você faz uma compra de um ilegal, de um comerciante não formal, e aí eu não estou dizendo a pessoa que está em condição de vulnerabilidade, seja em um sinal, aquele informal de determinados shoppings, ou que tem uma banca, nada contra esse profissional, porque isso é uma coisa inerente à nossa sociedade, um país em desenvolvimento. A gente não pode também criticar essas pessoas. Em que pese eu ter as minhas ressalvas, você ter uma banca de comércio informal na frente de um comerciante formal é uma concorrência desleal. Mas isso não é o nosso objeto, é um tema que entra no campo da moral, da ética, uma série de outros fatores.
Mas você comprou o seu computador, a nota fiscal é a sua garantia. Ou, se não é uma pessoa que emite nota fiscal, tem pessoas que são isentas da emissão de nota fiscal. Uhum. Microempreendedores, uma série Investidores. de lacunas do ponto de vista da compulsoriedade da emissão da nota fiscal. Não é bem uma lacuna, é uma permissão legal, tributária. O comprovante de venda, um recibo, ele é suficiente. Bem feito, é óbvio. E aí nós, enquanto consumidores, temos que nos... Né, não pode ser um pedaço de papel, de um embrulho qualquer, minimamente. Você tem que conseguir identificar o produto, um número de série, a data da compra, o fabricante, para que você possa exercer isso, até porque há solidariedade. No caso do exercício, que está previsto lá no artigo 7º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o exercício da garantia, há uma solidariedade entre toda a cadeia, dentro daquele prazo de 90 dias. Então você pode, primeiro, o produto deu então um defeito, o computador, no nosso exemplo prático. Se ele tem a garantia legal, o fornecedor ele pode e deve te remeter para uma assistência técnica. Se ele não tem uma assistência técnica, se é um produto, um artesanato, por exemplo, ele assume essa responsabilidade no reparo. Mas, via de regra, tem assistência técnica. Então, você encaminha o seu bem para assistência técnica, aí existe um outro prazo, que é o prazo do artigo 18, que ele tem até 30 dias para reparar aquele bem. Isso tudo sendo exercido dentro dos 90 dias. Ótimo. Nós chegamos a 91 dias. Pois não. Anderson, e esses 90 dias é da compra, né? Você está falando. Não duvido. E olha, da data da compra. Só para a gente deixar bem claro aqui. Isso, da compra. E nós estamos falando de uma compra realizada diretamente, pessoalmente, presencial. Isso mesmo. Se for uma compra pela internet, a nota fiscal ela é emitida, por exemplo, o produto vem do Rio Grande do Sul. Na data que o produto é postado na transportadora, a nota fiscal é emitida, até para que haja transporte. Aí você pensa, as pessoas pensam o seguinte, não, então já está fluindo o prazo de garantia. Não, não está. Aí, quando a compra é de forma remota, virtual, é da data da entrega. Então, é uma outra atenção que nós todos temos que ter em nosso próprio benefício. Então, na hora que a transportadora ou o entregador entrega esse bem na sua residência, a nota fiscal, que ela é usada para o transporte, até por uma questão tributária e ICMS entre estados, né, ela tem que ser apresentada nas fronteiras dos estados, até pela questão da substituição tributária. O que acontece? Na hora que você recebe em casa, é uma outra atenção que as pessoas não têm. Às vezes a pessoa tem um porteiro, ou então pede um menor para receber, ou um prestador de serviço da sua casa, e escreve qualquer coisa. Se for um prestador de serviço, um entregador de má fé vinculado ao vendedor, ele não vai anotar no canhoto da nota a data da entrega. Se não colocou aquela data, infelizmente está correndo desde o dia do transporte. Às vezes o transporte pode gastar 15 dias. Se o correio entra em greve, você vai receber esse produto às vezes 30 dias depois, 40 dias depois. Então a garantia de 90 dias, ela passa a contar da data da efetiva entrega do produto ou da prestação do serviço. Isso é importante que as pessoas saibam. Então, mais um esclarecimento a ser feito. E aí, o que acontece? Estou com 91 dias, apresentou um defeito. Acabou a sua garantia. Acabou. Legal. E ninguém é obrigado, e até um preceito constitucional, lá do nosso artigo 5º, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Só que a lei, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no artigo 50, ele faculta às partes a garantia complementar, que é a garantia contratual. Ela decorre de um contrato, portanto. E o que é o contrato que a gente tem que ter muita atenção? Vamos voltar lá no nosso computador. Via de regra, você não compra hoje um computador só com esses 90 dias. Os fabricantes concedem, também via de regra, 1 ano ou 12 meses. E aí tem as deixas do direito que são interessantes. Você fala assim, nossa, mas tanto faz falar 12 meses ou 1 ano. Não, não faz não. Faz muita diferença. Muita diferença. Porque 1 ano pode ser bissexto, você não sabe se depois vai cair no sábado, no domingo. Meses
você tem uma elasticidade maior em favor do consumidor. Então, geralmente, ela é dada em meses, a garantia. E aí, uma grande dúvida que surge. Então, eu tenho os 90 dias da garantia legal e eu recebo um termo de garantia, geralmente vem junto com o manual, escrito assim, você tem mais 12 meses ou um ano de garantia. Como é que fica a interpretação? Isso dá uma divergência no Poder Judiciário imensa e muitas pessoas perdem o direito por isso. Você tem que ler, porque o artigo 50 ele descreve que a condição da garantia complementar ela é dada exclusivamente e nas condições que o fabricante quer. A garantia legal de 90 dias ela é para tudo, qualquer coisa que acontecer, qualquer defeito, desde que não seja de má utilização. Você compra um computador, você deixa ele cair, ele trinca a tela. Vai ser feita uma perícia, vai ser feita uma análise, que aquilo não foi... Eu já vi muitos casos, desde a época do PROCON, que eu atuei no PROCON, e da época que eu prestei serviço para empresas, advogando para empresas. Às vezes a pessoa compra um telefone celular, quebra. Poucos dias depois ela quebra aquele telefone celular. Ela fala, dentro dos 90 dias, que aquilo chegou pelos correios e que chegou quebrado. Então, isso não dá para que nós, operadores do direito, façamos essa análise. É verdade ou não é? Isso precisa de uma perícia. Há meios técnicos de se provar que aquela quebra, aquela trinca, decorreu de um tombo ou decorreu de um arremesso de uma caixa pelo transportador. Tecnicamente é difícil, mas tem como provar, para que a gente extirpe também a possibilidade de má-fé, tanto do fornecedor quanto do consumidor. Há má-fé dos dois lados. Dos dois lados. É impressionante. Mas aí, o que acontece? Aí você vê lá no termo 12 meses. Só que aí 12 meses, aí eu vou dar um outro exemplo. Via de regra é para veículo. Às vezes no veículo você tem, principalmente veículo usado, você tem lá os 90 dias da garantia legal. Para tudo no veículo usado. Não adianta vir com aquela... Às vezes vem uma cláusula lá escrita assim, só para caixa e motor. E, gente, eu escutei isso a vida inteira. Completamente equivocado. É para 100% do veículo. Agora, esse vendedor do veículo, por exemplo, ele te fornece mais 12 meses. E aí nesses 12 meses adicionais, ele pode falar o seguinte, só para caixa e motor. Porque é uma discricionariedade. Na garantia... Aí vai ter que estar estabelecido... Isso, foi estabelecido contratualmente. Aí é do jeito que ele quiser. Ele pode falar assim, olha, só para a antena. Eu te dou 12 meses só para a antena do veículo. É um direito que ele tem. A concorrência que vai determinar se ele vai conseguir vender mais do que o outro que dá para tudo. Né? Aí é uma questão comercial. Então, qual que é a dúvida? Se tiver escrito simplesmente que você tem mais 12 meses, na verdade a sua garantia passou a ser de 15. Elas vão se somar. Então elas se somam. Se não há uma restrição, se no contrato de garantia adicional nada é dito, a remissão é o artigo 47 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que fala as cláusulas contratuais serão sempre interpretadas de maneira mais favorável. Então, se não é dito nada, o prazo é somado. Ele te deu 12 meses, então você tem os 90 dias, os 3 meses da garantia legal. E mais 12, você vai ter 15. Hoje em dia é raro a gente perceber isso, porque os fornecedores, através dos seus departamentos jurídicos, perceberam isso. Então, tenha atenção quem está nos ouvindo, por exemplo, nos assistindo, observe se você tem em casa alguma garantia, alguma coisa assim, busque lá que você vai ver o seguinte, principalmente eletrodoméstico, televisão, computador, vai estar lá, mais 9 meses. Porque aí ele faz uma publicidade, que aí é um outro tema que a gente vai apresentar mais para frente aqui no canal, a questão da publicidade, se ela é enganosa, se ela não é enganosa, porque ele vende o produto falando o seguinte, garantia de 12 meses. Mas aí na hora que... E isso atrai o consumidor para compra. Claro. Na hora que chega lá, são só 9 meses. Porque são 9 meses mais os 3. Aí ele descreve isso lá. Então, a gente tem que ter essa atenção. Senão vai virar 15. Ou, por exemplo, tem um fabricante de veículos que é
coreano, ele tem uma propaganda que ele informa aqui no Brasil que são 5 anos de garantia. Anos. Tem que ver se os 5 anos são 4 anos e mais 9 meses, 9. ou se são 5 mesmo, e aí você ainda vai ter os outros 90. E nessa garantia de 5 anos dele, ele pode garantir o que ele quiser. Por exemplo, só caixa, só o câmbio, ou só... um exemplo prático é esse. Eu já vi isso até no manual do meu veículo, que tem garantia de 20 anos, é vintenária para corrosão. Então, é uma garantia adicional. Da mesma forma. Então, a gente tem que ter essa atenção. Uma outra coisa muito importante. Como que eu vou exercer essa garantia? Que é um outro dilema, que muitas pessoas têm o seu direito lesado. Você está, vamos pegar um exemplo prático apenas, você está com um produto com a garantia integral de 12 meses. Um televisor. Apresentou o defeito, você leva para garantia. O que eu vi há 20 anos no PROCON, de atos deliberadamente criminosos de assistência técnica, é assustador. O que eles faziam? O produto fica na assistência técnica 29 dias. Aí, no 29º dia, porque lá pelo artigo 18, ele tem 30 dias para fazer o reparo. 30. Ele te devolve o produto não reparado. Você leva para casa, voltou o problema. Então, como que isso, via de regra, onde a gente identificava isso? Ele não tinha peça para reposição. Às vezes é uma televisão que a peça vem de fora. Isso acontece muito, porque a maioria dos eletrônicos no Brasil são montados na Zona Franca de Manaus. Mas as peças vêm de fora. Então, tinha um problema, e aí não é problema do consumidor, tinha um problema na alfândega, retenção, greve no país de origem, greve aqui, tinha muito problema com greve da Receita Federal, então os carregamentos ficavam presos nos aeroportos, nos aviões, nos navios. Isso é um ônus do fabricante e do seu comerciante. Então, o que acontece? O produto ficou lá 29 dias, vamos supor que reparou. Aqueles 29 dias não contam. Afinal de contas, você ficou sem o seu produto. Sim. Ele que levou 29 dias para reparar. Então, a partir do momento que você dá entrada, então suponhamos, nós temos 12 meses de garantia. Meu produto deu entrada, meu televisor deu entrada na assistência técnica do fabricante exatamente com 6 meses, na metade. Ele ficou lá dentro, vamos supor, 10 dias. Em tese, eu teria só mais 6 meses de garantia menos aqueles 10 dias, 5 meses e 20 dias. Não. Você continua tendo os 6 meses que faltavam. Porque na data da entrada do produto, você ainda tinha 6 meses de garantia. Então, na data da saída é que volta a correr aqueles 6 meses faltantes. 6 meses. Com um detalhe importante. Apenas para aquele defeito. Olha que coisa interessante. O problema é a tela. A tela do televisor estragou. Não acende mais. Então, com 6 meses você levou para assistência técnica. O produto sai daí a 10 dias. Você ainda tem todo o prazo remanescente para todo o produto. Adiciona-se esses 10 dias, ou seja, não é que adiciona-se, você não pode ter deduzido aqueles 10 dias que ele ficou na assistência. E a garantia passa a fluir novamente. Mas olha um outro grande problema. Você entra no último dia da garantia, reparou o produto, reparou a tela do seu televisor. No dia seguinte acabou a garantia. Não. Quando acabou a garantia, para todas as outras partes do televisor. Tudo que não a tela. Então, se você tem um problema na fonte do televisor, no controle remoto, acabou a sua garantia mesmo. Você deu entrada no último dia, mas para a tela, que foi o objeto do reparo em garantia, foi feita uma nova prestação de serviço, ainda que em garantia, mas foi feita uma nova prestação de serviço. E como aquele bem é durável, você ganhou mais 90 dias.
Mas Então vamos supor, você tem os 12 meses, mas você entrou no último dia, reparou a televisão. Sobre aquele ponto específico de reparo, renova-se a sua garantia. Legal, você ganha mais 90 dias. mas Ah, mas dentro daqueles 90 dias estragou o controle remoto. Você não tem aí essa agora garantia. Você tem, os 90 dias são renovados apenas para a tela da televisão. Agora, eu já vi casos que eles dão garantia de 6 meses sobre o serviço executado. Dentro ou fora da garantia. Aí a gente é uma remissão ao artigo 50. É uma garantia contratual, ele faz é da forma contratual. como ele quer. Uhum. E como que essa contagem é feita hoje? Hoje você faz o cômputo primeiro pela interpretação do Código de Defesa do Consumidor da garantia legal, então os 90 ou 30 dias, e depois você entra com a garantia contratual. No ano de 2012, foi feito um PLS, que é um projeto de lei no Senado Federal, que é de número 90, trocando essa ordem. Primeiro, ela foi aprovada em todas as instâncias no Senado Federal e ano passado, 2019, foi remetido para a Câmara dos Deputados, para a Câmara Federal. Está em análise agora na Câmara Federal. Se for aprovado, vai à sanção presidencial. São A alteração do Código de Defesa do Consumidor no artigo 26. Qual seria a alteração? Que é muito interessante para nós consumidores. Primeiro corre o prazo da garantia contratual. Então, se o fornecedor está te dando 1 ano de garantia complementar, primeiro vai fluir a fruição dessa garantia complementar, contratual. E depois é que você vai entrar com a garantia legal. Olha que coisa interessante. E, ao mesmo tempo, eu modestamente localizei um defeito no projeto de lei. Porque se primeiro flui o prazo da garantia contratual, na garantia contratual você pode garantir o que você quiser do bem. o que você quiser também. Então eu posso garantir nos primeiros 12 meses só o câmbio e o motor do carro? Se ele der defeito nos primeiros 12 meses, então, na suspensão, não estou coberto. Eu tenho que esperar, então, acontecer esses 12 meses para só depois reclamar? Tem uma falha absurda. E eu li esse PLS, tem uma falha absurda. Acho que a Câmara vai consertar isso. Mas o que é a ideia do PLS que é interessante, tirando essa falha? Você vai adicionar a garantia contratual, a garantia legal, só no final. Ou seja, você está aumentando a proteção. Porque hoje é o contrário. Então, na hora que entra a garantia contratual, que é aquela adicional, ela pode limitar o que ela está protegendo. Com esse PLS, entrando a garantia legal compulsória, que abrange tudo, só no final, o que subentende-se? Eu vou ter uma garantia completa. Então, esse PLS, eu acredito que ele vai ser corrigido na Câmara, vai acabar virando uma garantia legal, se isso passar, por todo o prazo. O que vai acontecer? Se você ofertar uma garantia complementar, ela vai ser integral. Isso é uma interpretação que eu estou fazendo, tá, gente? Pelo PLS que eu acredito ter. Você vem acompanhando, né? Isso. Mas é interessante. Outra coisa que a gente tem que ter em mente aqui, que é uma dúvida recorrente. Como que eu vou exercer a minha garantia? Essa garantia, para ser exercida, você tem que se precaver. Apresentou defeito. Imediatamente você tem que procurar o fabricante, o comerciante, o fornecedor. Quem que você procura? A solidariedade é a todos. Então, se é um defeito, você chega, comprou um televisor, apresentou defeito. O fabricante não é obrigado, você chega na loja que te vendeu, ele não é obrigado a te entregar um produto novo. Ele tem o direito de levar para reparo. Ah, mas tem aqueles famosos 7 dias lá do artigo 49, dia de arrependimento, é outra coisa. Aquilo tem determinadas circunstâncias, é uma outra coisa interessante para que a gente venha falar no futuro também. Ele não é obrigado a consertar na hora ou te entregar um novo, ele tem um direito, é o risco, o produto pode dar defeito. Né? Você está com um produto, você leva então o televisor e ele vai fazer o reparo.
Você tem que se precaver também, não é só na hora da compra, igual nós falamos no início, ao informar que eu preciso ter uma nota fiscal, eu preciso ter um termo para eu poder fazer o início desse prazo de garantia. Na hora que você leva para reparo também, é a famosa ordem de serviço, OS. Tem que estar muito atento à OS, na descrição da OS. Então, na hora que você entrega o produto na assistência técnica, tem um defeito, a tela não liga. O que a pessoa tem que fazer? Faça uma análise, porque você fica com uma via. Faça uma análise de todas as descrições que foram colocadas pela assistência técnica. Eu já vi muitos casos, o cara levanta a via, ele faz lá defeito na tela, ele intencionalmente tira a parte carbonada. Eu já vi casos nesse nível. Propõe, então, isso será recorrente. Na descrição do papel dele, fica que era o quê? A tela está trincada, está descascada, está arranhada, mas na sua não tem isso. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque ele pode se utilizar no futuro de uma má fé. No futuro, e falar o seguinte, olha, eu estou negando a cobertura, eu fiz uma análise aqui, você entregou o produto, mas seu produto caiu. E eu escrevi lá na OS, né? Na dele não tem, né? Na OS que estava... Não, mas na minha não está escrito isso. Não, tá aqui, ó. Não sei o que você fez na sua, mas a minha está aqui, que estava quebrado. Então você tem que ficar atento a isso. A má-fé existe no mercado. Para que a descrição da via que fica na assistência técnica seja a mesma da sua. E ficar atento. Às vezes a pessoa de boa fé, o que ela anota lá, a pessoa recebe, põe aquilo na bolsa... Na bolsa e nem lembra mais. Casa, e não vê o que está escrito. Às vezes ele colocou que o seu equipamento está quebrado, está arranhado. Carro, isso é muito comum. Entra o carro na assistência técnica para fazer uma revisão, sai o carro arranhado. Mas você não fez você não olhou aqui comigo na entrada. Eu te entreguei falando que seu carro tinha um arranhão. Não, mas não tinha, não. Olha lá na sua via. Então a gente tem que ficar atento. Entregou o produto, faça uma análise criteriosa dele, no estado, né, físico dele, para que depois também não haja reclamação, porque ele pode negar a cobertura falando o seguinte, não, isso é um vício do tombo, a sua tela não estava funcionando porque você deixou cair, tanto é que tem um dano aqui na carcaça, está amassado, quebrado, não, mas isso quebrou aí na sua loja, aí vai ficar aquela discussão. Se você tem a sua via falando que o produto não tem nenhum dano, ele te entregou a via falando que a sua tela... ele não pode alegar que tinha nenhum outro defeito no seu produto na hora da entrega. Não adianta aparecer na via dele lá que estava trincado ou não, a sua não bate com a dele, a interpretação é a seu favor. Então as pessoas têm que ter esse cuidado, principalmente os campos nas OS são de marcar X. De marcar X. Às vezes vem 20 campos lá, arranhado, não liga, foi entregue com os cabos de energia, com a fonte. Fique atento a isso. Carro, então, o que eu já escutei de história, que a pessoa leva o carro para assistência técnica ou para uma, não só do fabricante, uma oficina. O carro volta, uma semana depois a bateria do carro está ruim. Ele olha, vai trocar a bateria. Poxa, mas há 3 meses eu troquei a bateria do meu carro. A bateria está nova. Eu tenho garantia na minha bateria de 1 ano. Vou lá na loja que me vendeu a bateria. Na loja na hora que abre a bateria, é uma outra bateria. O cara, aí já é crime, ele furtou a sua... Então, na hora que você entra, olha o cuidado que a gente tem na hora que a gente entrega. Por exemplo, um veículo é muito complexo. Você tem que falar o seguinte, olha, meu veículo está com step. Eu vou te falar que 99% das pessoas não fazem isso, Morgana. Não, mas você tem que, na hora de fazer a vistoria de entrega do seu bem, principalmente os de maior valor agregado, igual um veículo, ou às vezes uma televisão, tem televisão aí de 10, 15 mil reais. Isso mesmo. Às vezes um cabo HDMI de uma televisão dessa custa 350 reais. Não, você não trouxe o cabo, não. Então, o carro está com os pneus em bom estado, não tem arranhões, o macaco, o extintor de incêndio, a bateria. Olha o nível que a gente chega. A bateria do veículo é da marca tal, porque uma bateria, tem bateria de carro hoje aí, que esses veículos com... Olha a atenção que nós temos que ter. Tem veículos hoje que tem 2 baterias. Esses veículos mais modernos, tem aquele sistema start-stop. Você para no sinal, o carro desliga.
Aquilo tem uma bateria específica só para ligar e desligar o veículo. Uma bateria daquela pode custar R$ 2.500. Uma bateria. Se você leva numa assistência técnica da esquina, nada contra a da esquina. Inclusive, eu prestigio muito mais o da esquina do que o grande. Um funcionário agindo de má fé lá, ele retira aquela bateria e coloca uma velha. R$ 2.500. Como é que você vai provar? Na hora da entrada, você não fez uma vistoria completa, você ficou sem a bateria. Então, não adianta você ter a garantia e não saber exercê-la. Isso é muito importante. E a correria do nosso dia a dia, a gente não para fazer isso, né? Geralmente a gente só recebe a ordem de serviço, mal passa o olho, e o prestador de serviço ou o fornecedor agindo de má fé se aproveita muito dessa circunstância. Uma outra coisa interessante que a gente tem que levar em consideração na hora de exercer essa garantia, agora, no que está em evidência, são as compras pela internet, que hoje virou a principal forma de compra. Seja antes da pandemia, com a pandemia agora isso foi potencializado. Mas, por exemplo, você quer comprar um produto em São Paulo. Se na hora da venda ele garante que vai te entregar em casa, o frete está incluído, se deu um defeito, se o caminhão tombou, ou se o entregador, na hora que estava chegando perto da sua casa, deixou cair, está tudo coberto pela garantia. Não interessa, porque você contratou a entrega, então não chegou na sua casa em perfeito estado, a garantia cobre. Agora, qual que é um cuidado que as pessoas têm que ter? Você entra em um site, compra um produto. Tem muito nesses sites grandes, igual o Mercado Livre. Não, eu não quero fazer a entrega pelo fornecedor direto seu. Eu quero, às vezes ele tem uma transportadora que entrega aquele computador, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui, mas, por exemplo, isso acontece muito com produtos de vestuário. Você compra o produto, mas o vendedor fala o seguinte: olha, eu não faço entrega, é só aqui na minha loja. Isso mesmo. Você quer que eu mande para você? Aí a pessoa fala assim: não, você pode colocar nos correios e o frete a pagar aqui. Na hora que eu for retirar na agência aqui, eu pago o frete. Essa foi uma escolha sua enquanto consumidor. Então faz parte da prestação de serviço. Já que você não entrega, você me faz a gentileza então de levar para a transportadora tal, ou postar no correio, o famoso PAC, são os pacotes do correio, tem a entrega expressa ou o PAC. O correio é um segundo prestador de serviço. Aí, olha a questão da garantia. Se o dano acontece por esse prestador independente, que não fez parte da cadeia lá na venda, por exemplo, o correio, e o dano aconteceu no transporte pelo correio, aí o vendedor não é responsável por essa garantia. Aconteceu um dano no transporte. O transporte não foi fornecido por mim. Foi por um terceiro. Então não há nem que se falar em garantia. Aí há que se falar que aquele prestador de serviço vai ter que te entregar um novo produto em perfeito estado. Ele que compra um novo. E aí você pode inclusive recusar o reparo. Não, eu não quero um produto reparado. Isso não foi um vício de fabricação. Isso foi um defeito na sua prestação de serviço de transporte. Então nós temos esses meandros de identificar na cadeia de fornecimento onde há solidariedade e onde não há solidariedade. Se você compra de ponta a ponta em um site, por exemplo, Lojas Americanas, Magazine Luiza, qualquer que seja, ele é de ponta a ponta. Então, o problema que acontecer até a entrega na porta da sua casa, há solidariedade. Mas quem foi que entregou? É um prestador terceirizado que o Magazine Luiza contrata. Irrelevante. Problema. E aí, a discricionalidade é o seguinte: você aciona quem você quiser ainda, ou você pode acionar todos. Numa ação judicial, você pode colocar aquele transportador, você pode colocar a Magazine Luiza, que foi o vendedor, e o fabricante, por exemplo, a Lenovo, vamos supor que é um computador. Então eu posso colocar numa mesma ação, como solidários, a Lenovo, a Magazine Luiza e aquele transportador independente, que fez parte do conjunto da prestação de serviço. É uma discricionalidade nossa. É óbvio que o juiz lá no processo, ele pode, a lei te faculta isso.
Ele pode falar o seguinte, não, o problema foi exclusivo daquele, mas eu vou condenar todo mundo por solidariedade. Nesse aspecto, lembra muito a subsidiariedade do direito do trabalho, porque a legislação protege o consumidor nesse aspecto. Então, é um ônus de quem vende e de quem assume parte da cadeia de fornecimento saber o seguinte, eu sou solidário. Não adianta depois eu falar o seguinte, a Magazine Luiza. Tudo bem que eu estou dando um exemplo de uma empresa grande. Ela se muito grande. Não, mas isso é uma diferença de fabricação. Não, mas quando você compra de um pequeno, mesmo que um produto novo, ele às vezes tenta se esquivar. Não, eu sou só o vendedor. Isso é defeito de fabricação. Você tem que acionar o fabricante. Não. Eu posso acionar todos. E deve acionar todos. Porque ao fazer isso, você cria uma cadeia de prestação de serviço ou de fornecimento de produtos competente. Porque aí o fabricante ele vai pensar duas vezes amanhã ao falar o seguinte, eu não vou entregar o meu produto como revendedor autorizado para aquele ali que se esquiva na hora do defeito. Então, as pessoas às vezes reclamam muito assim, eu vou comprar naquele lugar ali que é 10% mais barato. A gente tem que analisar. É óbvio, em tempos de dinheiro curto, para todo um país, que a gente ainda vive resquícios de recessão, de problemas anteriores, a gente fazer economia em tudo. Mas eu brinco e peço perdão e licença para falar, existe uma coisa que se chama economia porca. Às vezes o que você economiza em uma coisa, você vai pagar lá na frente. É um produto de segunda linha, por exemplo. Não, eu estou economizando. É um produto de segunda linha, é um famoso genérico. Ele é mais barato, não é à toa. Não tem os insumos que foram utilizados ali, não são os mesmos. E via de regra ele não vai te dar uma garantia de 12 meses, de um ano. O que a gente tem que observar? Quanto maior a garantia, em tese, isso é sempre em tese, mais credibilidade o produto deve ter, porque o fabricante sabe da qualidade do que ele faz. Da qualidade que ele está passando. Então isso tem um preço. Então eu vou pagar mais. Isso. A Lilian avisou aqui pra gente, já temos 50 minutos já. 50 minutos. E eu achando que eu tô começando ainda, hein? Tá vendo? Tem muita coisa. Então, e principalmente essa parte, né? Essa parte virtual aí, porque como você falou, com essa pandemia, praticamente... Hoje. Então, atenção, pessoal. Em uma compra virtual, a sua garantia só começa a contar da data que o produto chega na sua casa. Na sua casa. Isso é muito importante. Mesma coisa quando você compra uma geladeira, por exemplo, você vai na loja, comprou uma geladeira. A nota fiscal chega junto com o produto na hora de colocar na sua casa. Mas tem alguns produtos que eu já vi isso quando eu comprei uma máquina de lavar roupa. Para que você tenha o direito à garantia, tem que ser instalada pela assistência técnica deles. Da assistência técnica, isso. E aí o que acontece? Você recebeu a geladeira hoje em casa. A nota fiscal está com data de hoje, de recebimento. Está contando a partir de hoje? Não. Se o fabricante exige que a instalação seja feita, isso tem muito em fogão, em geladeira até menos, mas em fogão, porque tem parte elétrica, em máquina de lavar roupa. Então, se a assistência técnica agendou com você de chegar na sua residência 4 dias depois, é da data que ela colocou aquilo para funcionar que começa a contar os seus 90 dias do artigo 26, mais os 12 meses, 9 meses ou 24 meses da garantia complementar que está lá no termo de garantia estendida, que é diferente da garantia estendida também vendida. Tem uma empresa famosa aí que teve até o seu ex-proprietário detido recentemente, um grande empresário na área de comércio. A loja dele, as lojas dele, eu presenciei isso, eles tinham o seguinte, eu entrego sim uma garantia complementar, mas eu te vendo. Isso é problema? Não. Você compra, a garantia estendida também pode ser vendida. E essa rede que instalou isso, instituiu isso no Brasil, foi muito interessante. Você tem os 90 dias. Você quer mais um ano? Mano. Custa mais R$200. Nossa, mas isso é um absurdo. Não. A lei te dá 90 dias. Eu estou te vendendo um complemento. E via de regra, isso é um seguro por trás. Tem uma seguradora por trás. Isso é errado? Não é errado. Então, nós temos que analisar. Sempre. Minha garantia, eu tenho um produto, minha garantia é de 12 meses. Olha, não necessariamente são 12 meses, pode ser 9. 12 meses o total.
Ele está te dando só 9, porque ele já sabe que você tem os 90 lá do artigo 26. Por que que isso a gente tem que ter atenção? Ah, deu defeito, mas deu defeito, está acabando agora, mas é final de ano, é Natal, Ano Novo, estou recebendo meus parentes, vou deixar para fazer isso na segunda semana de janeiro, porque são 12 meses. Não. Aí você vai analisar lá, são só 9, porque os outros 3 meses eram da garantia, você perdeu. Aí você olha lá, não, em janeiro só está fluindo aquela garantia contratual, mas ele colocou lá que é só para os itens X, Y e Z, e o seu defeito era no item W. Você está sem a garantia. Então, pessoal, muito atento. Leitura acima de tudo. Aquela coisa do vendedor ficar olhando para você com aquele monte de papel. Não, assina rápido. Isso mesmo. Olhando para o cara de trás da fila, ele quer te despachar. Se é um contrato de garantia, que são 4 folhas, você tem o direito de assentar numa mesinha e falar o seguinte: só passo o cartão, eu só pago na hora que eu leio isso aqui, tudo. E geralmente são 4 folhas com a letrinha pequenininha, né? O que é vedado pelo inciso 3º do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, se for uma restrição. Sua garantia é válida salvo. Se tiver o salvo, a letra tem que ser num tamanho maior do que a letra normal. Isso está descrito lá no Código de Defesa do Consumidor. Eu não vejo isso em contrato em nenhum. Você quer absurdo maior que na hora que você liga uma televisão e... Desculpa o que eu vou falar aqui, gente. Esse produto de medicação deve ser... Eles falam... Você já viu que no final, na hora que é um remédio, eles falam assim? Esse produto é válido só se você levar... Ninguém escuta. Você não escuta nada. Porque não escuta nada. Na hora que ele está te vendendo o medicamento lá na televisão, ele fala devagar, bonito. Mas na hora lá, esse medicamento é contraindicado em caso de dengue, esse medicamento é contraindicado em caso de dengue. Aí ele fala rápido. Então, se aquilo é uma restrição, ele tem que falar... Eu não consigo entender o Ministério Público não ter até hoje ajuizado ações contra isso. Ele tem que falar, esse medicamento é na mesma voz, no mesmo tempo e na mesma velocidade que a publicidade. Ou tem um anúncio de um computador na televisão, né? Compre agora, corra, só essa semana, saldão de domingo. Aí aparece lá no fundo da tela, lá embaixo, umas letras que ninguém enxerga também. Tirar uma foto, ampliar no seu celular, iPhone 368 com 18 câmeras automáticas, que você vê a lua de noite, né? Você consegue ver a lua com o celular, mas você não vê aquelas letras. Não. E lá estão as restrições. Nulo. Onde Ministério Público, Federal e Estadual, onde estão vocês para exigir que se há uma restrição no anúncio, ela tem que ser da mesma forma que a publicidade. Na hora que você está vendendo, o produto é lindo, maravilhoso, ele faz isso e não sei o quê, mas na hora das restrições, eu faço essa brincadeira com medicamento. Este produto é contraindicado em caso de suspeito de dengue. Ele fala, esse produto é contraindicado em caso de suspeito de... Você não entende nada, vira motivo de riso. Nada. Aquilo. E aquilo é vedado pela legislação de defesa do consumidor e ninguém faz nada. E ele acha que ele está cumprindo. Por quê? Ele está economizando o tempo de publicidade, que é uma fortuna. Um ato equivocado. Então, atenção, pessoal, para isso. Leitura acima de tudo. O direito, ele é simples assim. Se você fizer uma leitura coesa, dedicada, você vai descobrir. Sem pressa. Você gasta um tempão para comprar o produto, para escolher, para investigar na internet. Isso mesmo. Mas na hora de assinar um papel, você quer ficar livre e correr para a praça de alimentação. Não. Isso mesmo. Até porque os próprios vendedores fazem isso com a gente, né? Eles já querem passar para o próximo. Com isso. Não. Você é o empregador ali aquela hora, você como consumidor é que está recolhendo impostos e que está dando emprego para as pessoas todas. Nada contra, mas exija os seus direitos. Isso é muito importante. Leitura. Recebeu 5 folhas, não assine sem ler. Está cheio de pegadinhas. E pegadinhas que vão te pegar pela não leitura, porque às vezes elas são previstas em lei. Ele te vendeu lá na frente falando que a garantia era integral. Você chegou em casa, viu que não era. Você não quis ler as 5 folhas. Não adianta depois que você assinou. E não houve coação, não houve nada. Você assinou por livre e espontânea vontade. Pela pressa de ir para a praça de alimentação. Então, não façam isso.
Eu estou falando que o Ai, direito a é gente... simples assim. É, isso mesmo, mas Essa justamente. tensão que a gente Não, eu tem que tô ter. rindo aqui também, porque tem hora que a gente mesmo acaba fazendo isso, né, Em casa Anderson? de Ferreira, espeta de pau. Você acha que aqui Isso também não mesmo. aconteceu isso? É, Hoje mesmo eu a tive gente um acaba problema fazendo com isso. velocidade da internet. Eu tenho uma velocidade bacana. Eu conheço um pouco disso por já ter atuado muito no segmento. Eu faço as Hum, medições por sites específicos. Não estão me entregando. Não estão me entregando. O que eu fiz? Fiz todos os protocolos, tudo. Eu tenho uma garantia de entrega de um produto com qualidade. Essa é uma garantia é. legal e contratual. Eu tenho as duas. Então, não adianta. O que eu aprendi nesses exemplos que eu tive? Eu venho reclamando da minha internet há 1 ano e meio. Eu não tenho os protocolos dos últimos 12 meses. Eu tenho só desse É, meio. Então, não adianta eu reclamar, porque eu nossa, fui na Anatel hoje. Não adianta eu chegar na Anatel, a Anatel me pede o histórico. Eu não tenho esse histórico. eu não tenho. E aí? É um ônus É. nosso, depois não adianta chorar. Então, anote. Aquele caderninho que nossas avós tinham em casa, do lado daquele antigo e Do lado. extinto telefone cinza, É, quadradinho, com fio enroladinho, assim, sempre tinha uma caderneta do lado que anotava tudo. Do que está faltando na geladeira, mas do problema. é. Então, hoje a gente não precisa mais disso. A gente tem um bloco de notas no nosso celular, nos nossos, né, uma série de coisas. Não custa anotar. Não custa. E o fornecedor que percebe que o consumidor, que é o chamado nas Deixa. entrelinhas de pelinha, não é pelinha, é aquele Isso. que exige o seu direito. Porque o fornecedor ele exigiu o direito de te cobrar do tanto que ele queria e você pagou a tempo e a mora. Agora, na hora que você está exercendo seus direitos, você é o consumidor chato? Não. Você é tão exigente quanto ele que te vendeu. Então, na hora que o fornecedor ou prestador de serviço descobre que você é uma pessoa que tem tudo detalhado, OS registrado, data da reclamação, nome do atendente, número da assistência técnica e um outro cuidado, gente. Vai procurar uma assistência técnica? Não vai na primeira, não. Investiga. Hoje a gente tem a internet para isso. Tem Internet. sites especializados, né? Reclame Aqui, uma série de outros. Joga o nome daquela assistência técnica. Você tem 10 opções, não necessariamente você vai na mais barata, na mais próxima da sua casa. É uma comodidade, você investiga lá, é a que mais dá problema. Então, é uma economia porca. Você está economizando um deslocamento de mais 2 quilômetros, mas não vai ter o seu produto. E aí Não você olha lá as resolve. reclamações, qual que é o problema daquela assistência técnica? Promete te entregar o produto em 10 dias, te entrega com 30. Às vezes é um produto essencial, é um computador. Imagina nesse momento que as crianças, os adolescentes, ou todo mundo que faz EAD, ensino à distância, seu computador dá defeito, você quer urgência no reparo. Ele te fala assim, não, Exatamente. aquele ali está me oferecendo 3 dias, os outros todos estão oferecendo 15 dias. Eu vou no de 3 dias. Só que ele não te entregou. Ele usou aquilo como má fé para angariar o cliente. Não é? Se eu tivesse Anderson, investigado, eu temos não. que finalizar. Temos que finalizar. Um Muito obrigado minutinho. mais uma vez, gente. Obrigado a Eu que todos os agradeço. participantes. Isso mesmo. Várias pessoas entraram aqui, mas não temos tempo. Muito obrigada a todos. Anderson, novamente, muito obrigada. Te esperamos Eu aqui que sempre novamente. agradeço a iniciativa do canal espetacular. O direito está Isso ficando mesmo. simples assim e Simples. acessível a Está ficando todos. E que simples venha a para todos. próxima. E uma ótima Com noite para todos. certeza. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço. Tchau para você, gente.